Olha, Neemias, ele era um homem, se fosse tratar, falar hoje, ele seria um homem radical. Um crente muito linha dura. Não, ele era um homem sério, dedicado, empenhado e compromissado com a palavra de Deus e com o seu Senhor, como todos nós temos que ser. Neemias aqui não é nenhum, como dizem, nenhum Caxias. Ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, assim como nós devemos ser. E Neemias é um exemplo e serve de exemplo para todos nós. Quais as medidas que ele tomou? Poucas. Primeiro, Neemias ordena que os portões sejam fechados. Ele determina, ele controla, ele vigia, fiscaliza, protesta, faz até mesmo ameaças, põe guardas. Tudo isso para que os portões não se abrissem. Ele proibiu o comércio dentro da casa do Senhor, dentro dos muros de Jerusalém, porque no dia de sábado era dia de culto ao Senhor. Cláudio está falando de pessoas que marcam, muitas vezes, um aniversário, um dia de domingo. O domingo é o dia mais forte onde as pessoas vão à igreja. Quantas pessoas marcam aniversário? Mas quantas pessoas ficam em casa por causa de jogo de futebol? Agora, no verão, os jogos começam às 5 da tarde. Tem gente, mas hoje é final, o meu time vai jogar. Pelo amor de Deus, você está trocando Deus por um monte de homem correndo atrás de uma bola. Eu gosto de futebol, admiro pessoas que jogam futebol, mas calma aí, eu não posso trocar o meu Deus por esse tipo de coisa. Neemias, ele foi vigilante, ele toma decisões, nós temos que ser vigilantes também. Eu não posso me deixar levar pela minha vontade. A Bíblia fala, e Jesus falou, que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, depois venha e seja meu discípulo. É negar a vontade, negar o prazer. Às vezes eu quero ficar em casa, hoje vai passar um programa tão bom, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus, na casa do meu Deus, adorando meu Deus, louvando meu Deus. Então não faça do dia do Senhor um dia qualquer. Não faça dos dias de culto da sua igreja um dia qualquer, porque não é. É o momento que eu estou ali para aprender. Recentemente eu fui questionado por que nós não fazemos um curso teológico na igreja. Eu até achei interessante a pessoa ter me procurado, querendo ter um curso teológico. Eu falei, poxa, que bom, vamos fazer, de repente, ter um curso teológico aqui na igreja. Mas a pessoa que me falou isso, não frequenta. Quase não vai nos dias em que nós temos um estudo bíblico na igreja. Nas quartas-feiras nós temos um estudo maravilhoso na igreja. E a pessoa mesmo não frequenta. Se ela fosse, certamente, nessa quarta, ela teria um conhecimento bíblico muito grande, aprenderia muitas coisas. Então, às vezes, nós somos questionados, mas muitas vezes a pessoa que mais quer aprender, quer se dedicar, quer se empenhar, não frequenta. Então, observe, vigie seu coração, vigie a sua vontade, seja radical com aquilo que o teu coração muitas vezes está pedindo, mas seja obediente à palavra do Senhor. Neemias controlou, vigiou, determinou e não abriu mão do que era certo, porque ele sabia que aquele dia era dia de adoração, dia de louvor, dia de oração, dia de estar na presença do Senhor. Isso que o pastor falou é muito sério, porque quando a gente lida com o ser humano é igual em tudo que é lugar. E tem aquele irmãozinho que realmente é cheio de ideias, né? Mas ideias para os outros. E lembrando, o pastor, se eu não me engano, o pastor Jorge de Linhares, ele conta que um irmão chegou para ele e falou assim, pastor, essa igreja não está crescendo mais porque está precisando de jejum, oração, todo dia, tal hora. Aí o pastor falou para ele, é ruim, hein? Aí, ô pastor, o que é isso? Ele falou assim, mais um dia para ficar aqui com fome sozinho, tu não aparecer? Mas é exatamente isso, as ideias geralmente são para os outros fazerem. Comece a praticar aquilo que Deus está tocando em você, amém? E para nós concluirmos, nós já estamos esgotando nosso tempo. Lembre-se, como Thomas Jefferson falou, o preço da liberdade, existe, tudo tem um preço. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quando nós não vigiamos, nós caímos. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai. Outra coisa, a restauração do povo, como nós deixamos bem claro aqui, hoje também, nós só teremos restauração se nós passarmos pela palavra e formos sustentados em oração. Porque a palavra nos dá a base e a oração, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nos dá a orientação de como utilizar aquela palavra de forma correta, na hora certa. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, que dá um entendimento. E também lembrar que a restauração passa por uma liderança comprometida com as alianças de Deus. Hoje, infelizmente, no meio evangélico, nós temos tido vários tipos de lideranças muito fracas. Fracas
teologicamente, não conhecem aquilo que pregam e que creem. Nós temos aquela liderança fraca, exatamente como o sacerdote na época de Neemias, porque ele quer benefícios. Então ele começa a se enfraquecer porque ele começa nos benefícios. Beneficia uma pessoa aqui, ganha um benefício lá. Beneficia uma pessoa aqui, ganha um benefício lá. Neemias deixou bem claro que Deus não faz negociata com a palavra dele. Então essas lideranças são fracas nessa área e são fracas na igreja. É uma igreja que está propensa a cair ou a chegar a lugar nenhum, como o povo que estava no deserto, morreu no deserto e ficou no deserto, né, junto com Moisés. Moisés foi pastor de pessoas mortas. Tem muita gente dizendo que a igreja está cheia, está viva, está nada. Tem um monte de morto, achando que está adorando a Deus. Nós temos uma liderança hoje fraca por omissão e por tolerância. Omissão e tolerância é pecado. Você dizer não dentro da palavra, não é você, é Deus que já te disse não. Se Deus disse não, quem sou eu para falar o contrário do que Deus falou? Então, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus levante líderes como Neemias. Neemias foi um homem sensível, íntegro, leal. Ele tinha discernimento espiritual. Ele sabia ser leal a Deus, ele sabia ser leal ao povo, ele sabia ser leal ao próprio rei, que não era da sua nacionalidade. Ele era uma pessoa estável emocionalmente. Nós temos lideranças fracas porque emocionalmente são desequilibradas. Muitas vezes tem conhecimento teológico, inclusive existe uma pessoa aí, um pastor muito conhecido, que ele até mesmo, um grupo pediu que ele não entrasse numa determinada listagem, porque ele tem conhecimento teológico, ele é uma pessoa que vive a palavra de Deus, mas ele é desequilibrado emocionalmente. E Neemias, ele manteve sempre o equilíbrio espiritual. Na vida nós temos que ter equilíbrio em tudo, até na área espiritual. E existem muitas pessoas, muitos líderes que são desequilibrados, ou mentalmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Mas emocionalmente a gente pega muito líder desequilibrado. E outra coisa, Neemias tinha discernimento. Tanta gente sobe desse monte pedindo profecia, pedindo isso, pedindo aquilo. Peça discernimento a Deus para saber o que está certo, o que está errado, o que deve ser feito. Não vejo as pessoas pedindo discernimento. Diz que quando o discernimento faz grande falta no meio do povo de Deus. Outra coisa, ele era um homem de coragem, porque a coragem dele repousava em Deus e estava comprometida com a palavra e com a oração. Deus não vai te deixar na mão se você cumprir a sua palavra. Nós hoje ficamos por aqui, pedimos a Deus que Ele possa aplicar a palavra em seu coração. Fica o convite para você participar conosco de um estudo bíblico, de um culto de adoração ao Senhor. Fica o convite, se você quer receber a palavra de Deus, nós lhe enviamos uma Bíblia sem nenhum custo. Entre em contato conosco. Algumas pessoas têm entrado em contato, dando algumas sugestões sobre o programa, até sobre o programa passado, colocaram no e-mail. Eu agradeço a pessoa que mandou a sugestão. Nós estamos estudando o que ele nos mandou e é sempre nós somos acrescidos com as opiniões, quando é de forma respeitosa, de forma, né, como nós colocamos aqui. Nós não estamos aqui para falar da igreja A, da igreja B, da igreja C. Nós estamos para levantar aqui e analisarmos juntos erros que você e nós mesmos muitas vezes cometemos por deixarmos de observar a palavra de Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique com Deus. Muitas vezes nós, observando a história de Neemias, a atitude que ele tomou, desde o capítulo 1, quando ele sabe da situação que a nação estava passando, Deus coloca no coração dele um projeto, um sonho, e ele realiza isso porque era um projeto de Deus. Ele se afasta, o povo se corrompe. Eu quero dizer para você, uma liderança fraca, como a Cláudia falou, leva o povo a se corromper. Uma igreja reformada, ela tem que viver sempre se reformando. E nós estamos vivendo hoje e tendo necessidade de uma reforma na nossa igreja. A igreja brasileira está precisando de uma grande reforma. Nós temos visto líderes fracos, emocionalmente, espiritualmente, gente que não conhece a Bíblia. Pessoas que são analfabetas da palavra de Deus estão simplesmente liderando os outros, falando aquilo, chavões que aprenderam, mas não estão determinando, vivenciando e praticando o que a palavra ensina. Falta de conhecimento leva o povo à ruína e ao fracasso. E Jesus falou: errais,
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que possamos, nesse dia, te alertar e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, para que você seja uma pessoa prudente, dedicada e empenhada em conhecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra e ter sempre uma vigilância no seu coração. Vamos orar nesse momento e pedir que esse estudo de hoje seja aplicado em sua vida, assim como na nossa também. Oramos. Pai, nós bendizemos a Ti, te agradecemos pelo momento que passamos aqui, meditando a Tua palavra. E te pedimos que venha aplicá-la, Senhor, ao coração de cada ouvinte. E que possamos, ó Deus, assim como Neemias, sermos pessoas, Senhor, prudentes, vigilantes, mas acima de tudo, Senhor, pessoas empenhadas em viver a Tua palavra, em praticar a Tua palavra e fazer com que a Tua palavra seja vivida na nossa vida e lutar para que outras pessoas alcancem também esta bênção maravilhosa que é te servir pelo que Tu és, te servir pelo prazer de estar na Tua presença, com alegria, com amor, com dedicação. Venha nos abençoar, Senhor, nesse dia e aplique essa palavra ao coração de cada ouvinte. Mais uma vez eu te peço. E nos abençoe, Senhor, pois somos dependentes de Ti também. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim o Deus permitir. Fique na paz. Que Deus te abençoe.